Salve, salve, rapaziada. Vivace Garage na área. Vamos trocar aquela ideia 1000 grau agora. Nosso não se encontra aqui. Vou fazer aquele 360 que a gente gosta, certo? Olha esse motorzão, mano. Que coisa linda. O famoso EvoFire 1.0, certo, rapaziada? Mas sem muita enrolação, vamos dar aquele 360. Confesso pra vocês, mano, que tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa chegando, certo? E sou grato a Deus, grato a todos vocês. Chegamos a 360 inscritos, mano. Ontem eu fiz um vídeo falando que eu tinha 302 e hoje já ganhei 60. Isso é gratificante demais. Então, assim, agradecer e dar um salve, rapaziada, que tá curtindo o nosso conteúdo, que tá chegando agora, certo? Se você caiu de paraquedas, eu sou o Lucas, do Vivace Garage, e a gente vai montar um Uno mais insano do Brasil. Pegamos esse Uno básico, que não tem extremamente nada, não tem direção, não tem ar-condicionado, não tem nada, certo? Mas vamos lá para o que interessa, rapaziada. Como eu disse, muita coisa aconteceu, muita coisa boa chegando, certo? Já estamos chegando no nível assim, velho, que eu nem esperava tanto que seria tão rápido, mas graças a Deus tudo aconteceu esteticamente também de concretizar o nosso sonho. E a pergunta que eu mais recebo, mas mano, quando você terminar esse projeto, de fato, esteticamente, o que você vai fazer? Rapaziada, depois que eu concretizar 100% do meu projeto, 100% mesmo, que eu falo de fazer todas as modificações estéticas que eu sempre quis, mano, a gente vai pra parte mecânica. Mas será que a gente tá falando de motor? Um swapzinho? Um turbo? O que seria? Rapaziada, sim, a gente está falando disso, mas antes de tudo isso, todo mundo sabe que esse carro ele é básico, não tem nada, por mais que encontra nessa configuração um carro que não é porque é meu, mas o carro está literalmente incrível, bonito, e olha que eu nem terminei ainda, mas esse carro não tem direção hidráulica, ele não tem ar-condicionado, e eu estou pensando, rapaziada, quando terminar a parte estética, a gente vai iniciar com a parte mecânica. E as primeiras coisas que eu quero dar atenção, rapaziada, é nossa direção elétrica, rapaziada. É isso mesmo, mano. Pra até entrar aqui pra vocês verem do que eu tô falando. Mano, pensa, mano, você dirigir uma naveira dessa, mas o carro, ele não tem uma direção hidráulica, rapaziada. Mas, como estamos no tempo da modernidade, o tempo da facilidade, mano, e por mais que é um pouquinho mais caro, não é tão caro assim, mas eu vou montar, rapaziada, uma direção elétrica, não vou optar por uma direção hidráulica. Uma porque a direção hidráulica, esse carro é 1.0, vai ter que colocar uma polia a mais no motor, vai muita mangueira, aí, mano, vai mexer muito, tem que trocar caixa de direção. Então, mano, eu não pretendo montar uma direção hidráulica, mas sim uma direção elétrica. É mais prático, é mais rápido, é mais fácil. Não vai polir no motor, não vai pesar o motor. E sem contar, rapaziada, que vamos ser sinceros, a direção elétrica, para quem já dirigiu, é 100 vezes melhor que uma direção hidráulica. Então, assim que eu terminar esse projeto na parte estética, que já está bastante avançada, eu irei para a parte mecânica, e que será primeiramente a direção elétrica. Minha esposa usa esse carro também, por mais que depois que a gente montou os nossos pneus 19550, a direção ficou muito leve. Depois que eu adicionei esse volante, ficou mais leve ainda. Não é papo de maluco. Minha esposa mesmo falou, nossa, amor, ficou mais leve a direção com esse volante. O carro ficou bem mais na mão de dirigir. Então, assim, pra você ver que uma pessoa que não tem tanto entendimento de carro, ela entende, mas não a esse ponto, ela conseguiu dar esse feedback que melhorou muito, velho, pra dirigir, que ficou bem mais leve a direção. Então, assim, rapaziada, vou montar a direção elétrica. E depois da direção elétrica, nosso ar-condicionado, mano. Porque, pensa, calorzão, os vidrão fechado, um carro sem filme e o arzão gelando, estralando aqui dentro. Nossa, irmão, eu já tenho essa cena na minha cabeça. E eu costumo dizer que o poder da mente cria. Primeiro se visualize sendo e fazendo para depois concretizar. Então eu já vejo eu dando um rolê com essa nave aqui desse jeitão. Tá fechado os vidros, parece que tá aberto, mas está fechado os vidros aqui. Eu já imagino eu aqui tirando uma onda com a minha filha e com a minha esposa, ouvindo um sonzinho ambiente, que eu não gosto de som muito alto. E, rapaziada, aquele arzinho gelando. E pra minha felicidade, um ar-condicionado elétrico, rapaziada. Por isso que eu falo, a modernidade chegou, mano, e é muito bom. Porque pra montar um ar-condicionado, além de ser muito caro e fazer diversas coisas, e aquela questão de muita manutenção,
e tem aqui mais uma polia no motor, e quando você liga começa a consumir mais o carro. Então assim, hoje a gente já tem o nosso ar-condicionado elétrico, mano, com motor elétrico. Então assim, mano, o que você vai fazer depois de terminar a estética? Você já sabe. Primeiro, a direção elétrica, né? E depois, rapaziada, nosso ar-condicionado elétrico. Vamos modernizar esse Uno. Como diz o meu barbeiro, que corta meu cabelo. Deixar até um salve pra ele, Fausto Barber. É o Uno Gourmet. Vamos gourmetizar o Unão, rapaziada. Primeiramente com a estética que vocês já estão vendo, o projeto quase concluído, certo? E depois com a nossa parte mecânica, rapaziada. Primeiro, direção elétrica e depois o nosso ar-condicionado. Finalizando esse videozão, dando aquele 360 de lei nosso, certo? E sempre dizendo pra vocês, eu sou o Lucas, rapaziada, aqui do Vivace Garage. E isso daqui é só o começo. Olha esse motorzão Evofare, certo? Rapaziada, às vezes eu falo assim, vou fazer um swap de motor, colocar um motor 1.8, 1.6, 1.4, mas na moral, mano, o motorzinho surpreende demais, rapaziada. Motor forte, econômico, agora, depois de algumas atualizações, e um carro que não me dá problema. Então possa ser que eu coloque só um caracolzinho, certo? É isso daí, Vivace Garage na área, e eu costumo dizer que eu sou o Lucas e isso é só o começo. E eu fui!